Olá, então vamos para o último vídeo da disciplina e para fechar com chave de ouro, o que a gente vai conversar hoje é sobre a condensação de Bose-Einstein, um fenômeno bastante interessante, previsto pelo físico indiano Bose, aprimorado por Einstein, e que tem experimentos recentes, dando o Prêmio Nobel de 2001 de Física, para aqueles que realizaram o condensado de Bose-Einstein pela primeira vez. Eu deveria começar dizendo aqui o que é a condensação de Bose-Einstein. Ao invés de eu mostrar aqui nos slides, eu encontrei uma animação que explica bem, vou narrá-la para vocês. Depois dessa animação, a gente volta para discutir e chegar a alguns resultados quantitativos. Nós começamos com as partículas como se fossem clássicas, um gás se movendo numa caixa. Se são bósons, eles podem ficar no mesmo estado ao mesmo tempo. A gente começa a diminuir a temperatura, a energia da partícula, então diminui, elas ficam mais lentas, os efeitos quânticos começam a se tornar importantes e as partículas começam a se comportar mais como onda. O comprimento de onda, a gente sabe, a energia é inversamente proporcional a ele, ou seja, a baixa energia, o comprimento de onda vai crescendo, até um instante que a temperatura está tão baixa que as funções de onda das partículas começam a se sobrepor. E sendo bósons, elas podem então estar todas no mesmo estado e ao invés de ser descritas por um conjunto de partículas, são descritas por uma onda quântica única, que é o condensado. Então agora de volta, que a gente já sabe o que é a condensação de Bose-Einstein, a pergunta seguinte deveria ser por que ela acontece? Por que os átomos vão todos para o estado fundamental? Uma das razões é bósons tendem a se agrupar, e isso a gente tem visto desde quando nós começamos a discutir as estatísticas quânticas e a importância dos efeitos quânticos, né, na descrição de um sistema de partículas. Então, já que bósons se agrupam mais do que outras partículas, é natural que essa condensação acabe sendo favorecida. Além disso, se você considerar energias muito baixas ou temperaturas muito baixas, para E igual a zero, a gente já fez isso como um exercício, mas repetindo aqui, o número total de partículas, que é a soma nos números de ocupação, para bósons tem um sinal de -1, é E elevado a beta E menos μ. Para E muito perto de zero, ou seja, próximo ao estado fundamental, a gente faz E igual a zero e não precisa somar em todos os estados, porque só o fundamental é relevante. Com isso, a gente consegue tirar, através de um algebrismo simples, quem é o μ, o potencial químico. Esse potencial químico é menos kT sobre N, né, para temperaturas muito baixas. E se você lembrar que K é um número muito pequeno, N é um número grande, da ordem do número de Avogadro, esse número aqui vai ser muito pequeno, ainda mais com T tendendo a zero. Então, um número bastante pequeno, o μ, ou seja, ele é muito perto do próprio estado de energia, que também é muito pequeno. Isso é próximo de zero. Ou seja, o que vai acabar acontecendo aqui, para essa distribuição de partículas, é que todas as partículas acabam se agrupando, então, no estado fundamental, sendo difícil passar para um nível de energia, porque esse μ é muito menor do que o primeiro estado excitado, por exemplo, né, dos átomos que compõem que vai compor o nosso sistema. A primeira questão que a gente pode tentar resolver quantitativamente, então, em relação ao condensado de Bose-Einstein a gente sabe, então, que as partículas se agrupam no estado fundamental a partir de uma dada temperatura. A questão é que temperatura é essa que a gente vai ver é maior do que a gente podia esperar intuitivamente, não é tão perto de zero assim. Essa temperatura a partir da qual existe uma ocupação macroscópica do estado fundamental é chamada temperatura de condensação de Bose-Einstein. Então, repetindo mais uma vez o que a gente tem feito ao longo de toda essa discussão de estatísticas quânticas, o número de partículas nos estados excitados vai ser C, onde o C vem da densidade de estado, agora é E elevado a meio, porque são partículas com massa, não são bósons como os fótons e os fônons que nós estudamos nos vídeos anteriores, e o μ igual a zero, ou perto de zero, como eu propus no slide anterior e justifiquei no slide anterior. Essa integral, então, fica C, de novo fazendo o truque de beta S é igual a x,
você pode transformar isso numa integral adimensional e sobrar um kT elevado a 3 meios do lado de fora. Esse é o número de partículas no estado excitado. Não tem nada estranho ou diferente do que a gente fez até agora, a não ser o resultado, que é estranho, porque o número de partículas no estado excitado cresce com T e cresce indefinidamente. Cresce com T elevado a 3 meios. Ora, eu sei que eu estou tratando de um gás de N partículas, então esse número não pode ser maior do que N. Então esse é um problema que aparece dessa solução e de uma receita que a gente tem usado com sucesso ao longo dos últimos vídeos estudando sistemas quânticos. Então qual é o problema desse N crescer indefinidamente com T? É porque aqui tem um detalhe que, fazendo a conta rápida, passa desapercebido. A gente fez μ igual a zero e está super justificado quando T é muito pequeno. Mas à medida que T cresce, por outro lado, o μ é menos kT sobre N. Então é razoável que o μ vá ficando mais negativo à medida que a temperatura cresce. Então essa aproximação de μ igual a zero não deve valer. Mas até quando deve valer isso aqui, então? Do μ igual a zero. Aí sim eu entro com a temperatura de condensação. Então eu vou dizer que de T igual a zero até essa temperatura de condensação, o que a gente tem é que o número de partículas nos estados excitados é menor do que o número total de partículas. Ele vai crescendo, mas ainda é menor. Nessa temperatura de condensação, ou seja, quando esse valor é igual a esse aqui, mais esse sendo o número total de partículas, ou seja, na temperatura de condensação já não tem mais ninguém no estado fundamental, estão todos acima nos estados excitados. Se a temperatura baixar, começa a ocupação desse estado fundamental. Esse valor, então, do T de condensação sai fácil dessa equação. Basta eu calcular aqui a integral, ou deixar indicado, colocar aqui dentro do C. Então, o TC vai com N elevado a 2/3. Né? Lembra que esse C já tem um V aqui, então vai dar um N sobre V elevado a 2/3. Uma expressão que também já apareceu nessa disciplina. Tá? Então, com isso, eu consigo tirar qual é essa temperatura de condensação, que era o primeiro objetivo desse vídeo. Mas eu posso ir além e olha só, se isso aqui vale até a temperatura de condensação e isso vale na temperatura de condensação, se eu dividir esse valor por esse, o número de partículas no estado excitado sobre o número total, ou seja, eu vou ter a fração de partículas que vão estar nos estados excitados, e 1 menos isso vai me dar a fração de partículas que estão no estado fundamental. Então, o número de partículas nos estados excitados dividido por N, todas essas constantes aqui somem e fica só o T sobre TC elevado a 3 meios. A gente está falando agora de 1 menos isso para ser o número de partículas no estado fundamental. Você nota que para T abaixo de TC, esse número de partículas no estado fundamental é considerável, deve ser diferente de zero. O que não está contemplado nessa integral, que quando fizer igual a zero, esse termo aqui vai a zero. Então a maneira de descobrir o número de partículas no estado fundamental é fazendo 1 menos o número de partículas no estado excitado dividido por N, né, que dá T sobre TC elevado a 3 meios. A gente pode ver no gráfico como se comporta essa função. Então aqui eu tenho o número de partículas no estado fundamental. No início, em T igual a zero, estão todas no estado fundamental. Esse número cai como 1 menos T sobre TC elevado a 3 meios, ao mesmo tempo em que cresce o número de partículas no estado excitado. Até que tem uma transição de fase nessa temperatura TC. A partir daqui, todas as partículas estão nos estados excitados e nenhuma no estado fundamental. Para justificar aquele resultado das integrais, então o potencial químico é zero até a temperatura de condensação e depois cai e fica negativo à medida em que se aumenta o T. Em resumo, é simplesmente esse o efeito da condensação de Bose-Einstein. Nós temos uma ocupação macroscópica do estado fundamental, um número
considerável de partículas está no estado fundamental comparado com o número total de partículas, que não aconteceria no caso clássico, e isso acontece com uma temperatura que é maior do que a gente imagina ou achasse que fosse tão perto de zero. Então, isso foi proposto por Bose e Einstein, né, no início do século passado, e Einstein imaginava que seria muito difícil testar esses resultados, porque afinal dependeria de uma temperatura muito pequena. Você nota que pela explicação inicial, o que a gente tem que ter são as partículas tratadas quanticamente com as funções de onda sobrepondo. Ou isso acontece em temperatura muito baixa, ou numa densidade muito grande de partículas. Também pode acontecer em temperaturas mais altas, desde que a densidade seja absurdamente grande. E, na verdade, a gente sabe onde a gente pode encontrar sistemas que se comportam dessa maneira. Então, como eu disse, isso rendeu pelo menos um prêmio Nobel em Física, o de 2001, ao pessoal do Colorado e de Boston. E como é que se faz, então, um condensado de Bose-Einstein? Eu vou aqui esquematicamente apresentar qual é a saída. O que você tem é, de início, por incrível que pareça, você começa com um forno de átomos. A maioria das partículas que são usadas, ou dos átomos que são usados para fazer essas experiências de condensado, são os alcalinos, né, que são facilmente ionizáveis. O primeiro, por exemplo, foi de rubídio, mas é usado também estrôncio e outros átomos hoje em dia, e não só átomos, mas isso já vai saindo fora do escopo dessa disciplina. O que a gente faz então é aquece os átomos, faz um feixe, né, direcionado em relação ao nosso alvo, onde a gente quer fazer o condensado, e, contrário a esse feixe, a gente joga um laser. Os fótons batendo nos átomos, por conservação de momento, vão freando os átomos, ou seja, as suas energias cinéticas, as dos átomos, vai diminuindo. Então a amostra vai resfriando. Então joga-se laser intensos, contrários são esses cooling light, né, para diminuir a temperatura do nosso feixe. E além disso, quando chega na região do condensado, você tem lasers que pressionam os átomos a ficarem mais juntos, para dar o efeito da condensação, que a gente chama de uma armadilha. Mas além disso, do laser, para poder baixar ainda mais a temperatura, é aplicado um campo magnético que vai fazer um efeito que a gente já discutiu aqui. Os átomos mais lentos são pegos no campo magnético e ficam concentrados, e os mais rápidos escapam. Se os mais rápidos escapam, e esses átomos seguem a distribuição, por incrível que pareça, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann de velocidade, se você deixa os mais rápidos escaparem, você adicionalmente diminui a temperatura do sistema, porque a energia cinética vai caindo. Então é um efeito conjunto de campos magnéticos especialmente desenhados para prender os átomos, né, para que haja condensação, e lasers também fazendo com que esses átomos evitem escapar da região do condensado. Claro, o experimento não é tão simples assim, é só para dar uma ideia de quais são os princípios fundamentais que regem na formação de uma condensação de Bose-Einstein, para formar um condensado de Bose-Einstein. Essas temperaturas são as mais baixas do universo e, na verdade, chegam a nanokelvin. É muito mais frio do que o espaço, como a gente já viu que tem uma radiação de fundo de 3 Kelvin. Aí a pergunta é, como é que você faz para medir temperaturas tão pequenininhas? O método mais comum para medir a temperatura de um condensado de Bose-Einstein envolve esses conceitos que nós vimos até agora na disciplina. Então você imagina que tem um condensado em 3 temperaturas, à medida que a temperatura vai caindo, ele vai ficando cada vez mais localizado, como a gente viu na animação inicial. Mas você nota que existe uma distribuição de partículas em torno do condensado. E essa distribuição é, então, a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Distribuem as partículas mais rápidas, ficam aqui na borda. Então, para medir o condensado, uma dificuldade que aparece é que você tem que destruí-lo.
o que você faz? Aqui ele está mantido pelos campos magnéticos e pelos lasers. Quando você desliga isso, o condensado cresce. E você fazendo a imagem do condensado crescendo, você tem uma ideia de qual é a velocidade das partículas que estavam ali antes de você desligar todo o seu aparato. E aí, conhecendo as velocidades, facilmente você tira a relação com a temperatura. Então, não é difícil medir, não é difícil, teoricamente, medir qual seria a temperatura de um condensado de Bose-Einstein. A dificuldade que tem é você faz todo o trabalho para juntar, e agora que juntou para medir a temperatura, você tem que desfazer, deixar o cara ser desligado e crescer novamente. E mede a velocidade com que ele cresce. Tá, mas agora que eu tenho esse que seria um material super denso, mas que acontece apenas em baixíssimas temperaturas, por que se fala tanto em condensado de Bose-Einstein? E o que tem de interessante? Qual é a física nova que tem por trás disso? Porque aparentemente era algo que Einstein já sabia no início do século passado. Eu vou dar agora, para terminar, alguns exemplos do que se tem feito no estudo de condensação de Bose-Einstein e qual é a relação com outros campos. E isso vale não só para o problema do condensado de Bose-Einstein, mas vale para tudo que a gente aprendeu aqui em Termofísica 2, que é campos aonde se pode aplicar esses conceitos que nós temos estudado. Por exemplo, o pessoal de Harvard conseguiu fazer a luz entrar num condensado desse de Bose-Einstein, que seria o gás atômico ultra resfriado, lembra que a temperatura é da ordem de nanokelvin, e a luz entrando, colidindo com as partículas, etc. O que você tem é que a velocidade da luz é reduzida, por exemplo, para 17 metros por segundo. Então, esse é um experimento bastante interessante, feito em 1998, se eu não estou enganado. E se você acha que condensado é uma coisa pequenininha, brilhante, que a gente vê em laboratórios, aqui está um artigo que pode ajudar a mudar essa interpretação, que é uma hipótese que a tal matéria escura, que a gente não sabe muito bem o que é, na verdade seria uma cold dark matter, né, uma matéria escura muito fria ou congelada, e que seria composta de um condensado de Bose-Einstein não relativístico. Tá? Então a gente associa o comportamento da matéria escura com algumas propriedades que apresentam o condensado de Bose-Einstein. Esse artigo é de 2014, e se isso não é recente o suficiente para você, tem um aqui de junho de 2020, que é a Estação Espacial Internacional, a ISS, levou um laboratório de ultra baixas temperaturas para o espaço para fazer lá o experimento de um condensado de Bose-Einstein. O legal desse experimento feito na estação espacial, na verdade, é um experimento que não traz muita coisa nova em física, a não ser todo o aparato desenvolvido para se levar o experimento lá para o espaço. É que na ausência de gravidade, por exemplo, na ausência de gravidade, o condensado de Bose-Einstein que você faz em temperaturas mais baixas, ele é mais estável do que seria aqui na Terra. É óbvio, porque quando você diminui o aparato para manter ele junto, aí aparece a gravidade, ele está sujeito à gravidade, afinal são bósons com massa. Tá? O que não acontece no espaço, e o que eles reportaram é que esse condensado aparece não só como aparece aqui na Terra concentrado, mas aparece um halozinho em volta, que seriam dessas partículas que ainda estão ligadas, mas que aqui na Terra teriam se separado devido à ação da gravidade. Mais do que isso, existem trabalhos também que tratam de condensado de Bose-Einstein no interior de estrelas superdensas, como estrelas de nêutron ou as anãs brancas. Porque, como eu falei, sob pressão muito grande, a densidade ali no meio pode ser muito alta, o que favorece novamente a superposição
das funções de onda das partículas. Então a gente vê que a gente estuda um sistema pequenininho, parece só curiosidade, mas já começaram a aparecer outras coisas interessantes, todo o desenvolvimento de tecnologia para fazer isso no espaço. E eu acho que esse problema reflete bem o que é a área de física estatística e termodinâmica que a gente viu nessas duas disciplinas. Ok? Então, com isso, a gente encerra e até uma próxima oportunidade. Até lá!